Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. O futuro da humanidade passa pela família. Planejamento, preparação, disposição, paciência e vocação. Tudo isso conta na hora de pensar em ter um filho. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. Então, como alguém pode se preparar para este momento? No Horizonte Debate de hoje, vamos conversar sobre a experiência de ter o primeiro filho, os cuidados, medos, dicas e preocupações, a quem os pais devem recorrer quando se sentem despreparados. Não saia daí, o nosso programa está só começando. Participam conosco hoje o professor de Psicologia da UFMG, Orestes Diniz Neto, a diretora social da Sociedade Mineira de Pediatria do Hospital Mater Dei, Mariana Poggiali, e o ginecologista e obstetra Garibaldi Martosa. E claro, você, como sempre, é nosso convidado a participar do debate. Hoje estamos falando sobre pais de primeira viagem. Você é pai? Qual sua experiência? Como se preparou para este momento? Mande e-mail para nós ou telefone para 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Horizonte Debate. E hoje para falarmos de um tema muito próximo, muito humano, que desperta a nossa responsabilidade para com a vida. Eu comecei a abertura do programa citando uma frase do Santo Padre, o Papa Paulo VI. O futuro da humanidade passa pela família. Doutor Garibaldi, quais são os desafios hoje para se criar e educar um filho? Acho que querer ser pai, querer ser mãe é uma responsabilidade muito grande. Colocar uma criança no mundo, preparar essa criança para ser um ser humano em toda a sua plenitude é uma tarefa árdua, mas também extremamente gratificante. Talvez uma das tarefas mais gratificantes que a gente pode ter na vida é ajudar a construir a personalidade de uma pessoa. Claro, pai e mãe se sentem co-criadores, co-responsáveis, né? Do ponto de vista daquilo que é árduo, Mariana, como que você vê esses desafios para criar e educar um filho? Hoje em dia, o que me chama muita atenção é a mudança do papel da mulher na família, como uma mulher trabalhando bastante, tendo uma jornada de trabalho longa, extensa, e isso modificando um pouco a forma de educar o filho, a forma de criar, o cuidador, muitas vezes, deixando de ser o pai, a mãe ou uma avó, como a gente via muito antigamente, e passando muito para o papel de uma babá. Então, eu vejo um pouco essa mudança. E as dificuldades do dia a dia, você está falando, do trabalho, do tempo que é necessário para se cuidar de uma criança, às vezes fica parecendo um pouco maior do que realmente é, pela falta de disponibilidade, de tempo. A própria correria do mundo contemporâneo, isso, né? Para poder estar ali com a criança, participar da vida dela, do crescimento, da educação. Ok, doutor Orestes, como o senhor vê a questão dos desafios e gostaria de ouvi-lo também naquilo que é gratificante? Bem, primeiro é importante a gente entender que a nossa espécie, a espécie humana, ela é a espécie sui generis, ela é única. Ela é única em vários aspectos e talvez o mais importante seja no relacionamento entre pais e filhos. A nossa espécie, ela leva cerca de 1/3 da vida para se tornar adulto, diferentemente das outras, que leva aproximadamente 1/10. Um gato leva, por exemplo, para se tornar adulto. Muitas espécies, os bebês já nascem praticamente prontos, como, por exemplo, um potrinho que com 4 horas apenas já está de pé, seguindo a mãe. Um bebê humano vai levar, depois que nasce, pelo menos mais 1 ano para começar a andar. Então, isso fala da necessidade intensa de cuidados que a nossa espécie tem, não só durante a infância, mas até o início da idade adulta. E a complexidade que a nossa sociedade coloca sobre a questão da formação, da humanização, da personalização, transforma essa tarefa numa tarefa quase que um desafio gigantesco.
embora seja marcado por uma experiência emocional profunda que é a marca da nossa espécie, que é o amor. E esse talvez seja a experiência mais gratificante na experiência de quem assume a tarefa, difícil jornada de se tornar pai. A reflexão do senhor me faz pensar o seguinte, já falei isso aqui no programa algumas vezes, me faz pensar na estrutura de interdependência da vida humana, para não dizer, em outros termos cristãos, a estrutura de comunhão, né? Doutor Garibaldi, quando uma jovem, uma mulher se decide engravidar, quais são os primeiros passos que ela tem que dar? Olha bem, olhando o lado médico, né, eu acho que ela tem que procurar um médico para se submeter a uma consulta de uma avaliação se está tudo bem com a sua saúde, buscando orientações aí no sentido de ter uma gravidez o mais saudável possível. Né? E concretamente, além de procurar o médico, que tipo de exames que ela tem que fazer? Tem que se afastar infecções que possam interferir, buscar anemia, infecção urinária, algumas infecções que possam complicar a gestação, como a toxoplasmose, a sífilis, a hepatite, verificar se ela tem a saúde perfeita, se não existe diabetes, se tem um risco maior para diabetes ou não, para coagulopatias que possam também complicar a gravidez. Então, é necessário toda essa avaliação prévia e que vai ser feita novamente assim que ela engravide, para também buscar essas possibilidades de doenças. Uma adequada preparação diante de tamanha responsabilidade que é trazer uma vida ao mundo, né? Com certeza. Tá. Doutora Mariana, e quando a criança já nasce, que está saindo da maternidade, quais devem ser os primeiros passos dos pais? Porque às vezes está saindo da maternidade, eles ficam numa ansiedade altíssima e quase não sabendo o que fazer. Isso, então, por isso é muito importante que mesmo antes desse momento da maternidade, ainda durante a gestação, os pais procurem um pediatra que vai acompanhar aquela criança durante a vida, durante os primeiros anos, às vezes por indicação do seu obstetra ou indicação da família, dos amigos, e já faça uma consulta que a gente chama de consulta pré-natal pediátrica, onde o pediatra vai dar todas essas primeiras orientações para que nesse momento da alta justamente não ocorra essa sensação de agora, né? O que eu tenho que fazer com o meu bebê? Para que os pais estejam mais preparados para esse momento. Mas logo após a alta da maternidade, a recomendação é que o bebê faça uma primeira consulta com o pediatra por volta do 5º dia de vida. É a primeira consulta. Tá, correto. Ou seja, o acompanhamento, seja antes, seja durante a gravidez e logo nos primeiros dias, ele é fundamental, né? Complementando o que a doutora Mariana colocou, assim, a gestante vai ao médico antes de engravidar, engravida, vai fazer seu pré-natal com no mínimo umas 6, 8 consultas, isso aí, estabelece um relacionamento de confiança naquele médico, que dá toda a segurança. E essa entrada do pediatra antes do nascimento, eu acho ela fundamental. Por quê? Na hora que nasceu, o obstetra cumpriu o seu papel, que é de dar à luz, né, esse ser novo aí, e a partir daí o pediatra que vai assumir. Né? Se ela já tem um relacionamento, não há uma quebra, porque muitas das vezes que a gente não tinha essas consultas pré-natais com o pediatra, a paciente às vezes saía do hospital, ela era atendida no hospital por um pediatra, geralmente uma equipe que está de plantão, e ela saía sem uma referência. Né? Okay. Na medida que ela faz essa consulta antes, isso dá uma segurança muito grande para ela. Ok. Agora, do ponto de vista psicológico, o que muda para um jovem casal, doutor Orestes? O que eles têm que estar atentos a quê? Bem, é importante entender que o nascimento de um filho por uma família é, ao mesmo tempo, um dos momentos mais gratificantes como pais e mais estressantes para o casal. A entrada de um terceiro, um filho, inaugura o pai e inaugura a mãe, que não existiam antes desse nascimento. E trazem uma série de questões que envolvem não só a família nuclear, mas a família extensa e a sociedade como um todo. E as condições sociais que a gente enfrenta hoje, elas têm profundo impacto na maneira como essa família vive. Famílias que estão razoavelmente bem estruturadas conseguem lidar com isso, como, por exemplo, estabelecer o limite de cooperação e, ao mesmo tempo, de fronteira com as famílias de origem.
que são capitais, que são extremamente importantes no auxílio do jovem casal no cuidado com seus filhos. Porque, afinal de contas, boa parte da cultura, do conhecimento social, da prática da educação, ela virá dos pais dos pais. Ou seja, os avós têm uma profunda importância nesse sentido, que começou, na verdade, lá atrás, no nascimento dos pais. A gente começa a se preparar para ser pai sendo filho e tendo experiências de filho, vendo o que aconteceu, o que funcionou bem, o que não funcionou. Então, um jovem casal ele tem que se estruturar e, fundamentalmente, não esquecer de ser casal, porque o casal é a base na qual a família vai se constituir. E é impressionante, mas é um dos momentos, por causa exatamente do estresse, que o casal tem mais enfrentamentos e mais dificuldades. E, curiosamente, nas estatísticas, a gente encontra uma curva de aumento de divórcios exatamente após o período de nascimento dos filhos. Resultado, talvez, da não preparação para essa difícil, mas importantíssima tarefa de ser pais. Agora, como eu dizia, que a estrutura da vida humana é essa cadeia de interdependência, nós podemos acrescentar algo aí. Na vida, nós aprendemos uns com os outros. Naturalmente, os pais de primeira viagem, eles trazem o aprendizado que tiveram em família. Agora, surge um problema quando, por exemplo, os pais são muito jovens. É verdade? Sem dúvida. Veja bem, por favor. Sim, tem a bondade, principalmente se não houve um planejamento para uma gravidez e veio uma gravidez indesejada, o que é comum hoje. Né? E qual que deve ser a atitude dos avós, no caso, dos adultos, dos mais vividos? Como que podemos ajudar a acompanhar esses jovens, sem moralismo e sem forçá-los a uma união matrimonial? Dar o suporte necessário para que haja uma gravidez tranquila e eu assumir dessa criança de forma mais tranquila. Que os dois assumam de forma mais tranquila. E isso precisa muito do suporte dos pais. Correto. Nós estamos apenas começando o programa. Eu vou chamar o intervalo. Já já a gente volta. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Eu faço parte e gostaria de fazer parte em todos os momentos da construção da Catedral Cristo Rei. Participe você também, ainda hoje. Ligue para a nossa produção e ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir mais esse capítulo da sua história. O Horizonte Debate vai para um breve intervalo, mas voltamos logo, logo. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Voltamos já já. Estamos de volta, hoje falando sobre a experiência de ter o primeiro filho. Você é pai de primeira viagem? Tem alguma dúvida, alguma história interessante? Então nos mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção. O telefone é 3209-0115. Mariana, nós terminamos o bloco anterior falando daqueles casos em que não houve um planejamento, como que a família tem que agir, como que nós podemos ajudar os jovens, de modo a não, vamos dizer assim, aumentar ainda o problema, né? Ou seja, nenhum escândalo, nenhum moralismo, mas acompanhar da melhor maneira, afinal de contas é uma vida que está vindo aí. Agora, na sua experiência, você costuma ajudar pais de primeira viagem? Quais são as maiores dúvidas que eles trazem? Eu sim, eu atendo muitos pais de primeira viagem e eles têm muitas dúvidas, principalmente em relação aos cuidados com o bebê, em relação à amamentação, ao comportamento do recém-nascido nos primeiros dias de vida, como lidar com aquele bebê. As principais dificuldades e dúvidas que eu percebo são essas. E eles podem sanar essas dúvidas, por exemplo, com a avó, ou não se deve fazer isso? Deveria procurar um profissional? Eu acho que as avós ajudam muito e elas têm um papel muito importante, mas é sempre bom que a mãe mantenha um contato, por exemplo, com o pediatra, né? Principalmente depois que o bebê já nasceu, com o pediatra, para poder ver se isso ainda se usa, né? Então, muitos me procuram e falam, olha,
a minha mãe quer que eu coma canjica para aumentar o leite, eu posso comer canjica? E muitas vezes eu falo, cerveja preta. Cerveja preta, então são muitas perguntas que eles fazem. Aí a cerveja preta a gente contraindica, porque quem amamenta não pode tomar uma bebida alcoólica, mas a canjica eu falo para as mães. Se você gosta de canjica, aproveite e tome a canjica de bom grado, porque estando bem alimentada, maior produção de leite. Mas naturalmente também há muitos mitos, né? Sim. Como criar, como alimentar, como educar, né? Doutor Orestes, no caso de um não planejamento do filho, de uma gravidez, porque eu acho que precisa de planejar, precisa se organizar, se preparar, né? Quando não há esse planejamento, sobretudo, por exemplo, se são muito jovens, como que fica a cabeça da menina? 15, 16 anos, se torna mãe. Olha só, esse é um fenômeno que acontece muito mais do que a gente imagina, principalmente em classes menos favorecidas. Há um fenômeno social das chamadas mães adolescentes, que são mães que se tornam jovens por vontade própria, não é por falta de conhecimento sobre meios de contracepção, mas que têm um certo desejo de ser mãe, como até uma certa forma de ascensão social no grupo no qual ela vive. E que literalmente decide ter o bebê e acaba engravidando e tendo, numa condição que nem sempre é favorável. Condições desse tipo, elas podem trazer extremas dificuldades de fornecer o cuidado básico mínimo para essa criança e as orientações. Nesse caso, né, a pastoral da saúde, por exemplo, a pastoral da família, a pastoral da criança, tem tido uma importante participação, porque na medida em que eles estão muito próximos dessas comunidades, eles fornecem para essas mães, para essas pessoas, para as famílias que fazem parte, não só uma orientação, mas também um suporte emocional e até mesmo espiritual para poder lidar com uma situação que é, de fato, bastante mais complexa. Porque ter um filho não é comprar uma boneca. Ter filho é uma responsabilidade para pelo menos 20 anos. É uma história de longo prazo, é uma história de extrema dedicação. E a comunidade pode, muitas vezes, fornecer esses meios, mas com grandes repercussões psicológicas, tanto para a criança quanto para a mãe, que correto. se coloca nessa Agora, posição. uma menina que se torna mãe, ainda muito jovem, adolescente, na realidade, na prática, com o pé no chão, quando que ela vai se tornar mãe? Bom, ela se torna mãe no momento no qual ela fantasia o desejo de ser mãe. Do ponto de vista psicológico, a maternidade ela começa no momento no qual você deseja ter. E você começa a construir, você começa a tecer a criança do ponto de vista imaginário. Você dá um nome, você imagina como é que vai ser, você começa a investir já na criança afeto, amor, dedicação e começa a recuperar muito do modelo de ser mãe a partir daquilo que ela experimentou sendo filha. Claro que não é exatamente o que ela foi, mas é como ela vivenciou, como ela experienciou, tanto tentando acertar quanto tentando errar. E é muito comum você vendo jovens mães repetindo padrões que são muito aquilo que as próprias mães fizeram com elas, tanto para bem quanto para mal. Né? Correto. E eu concordo plenamente, é fundamental nesse momento a orientação do pediatra, do obstetra, porque existem muitos mitos que são passados pela cultura e que são tremendamente perigosos. Por exemplo, só um mito, a doutora Mariana pode falar para a gente com mais dedicação sobre isso, o tal do curar umbigo. Né? A gente escuta tantas histórias de famílias que utilizam os métodos mais contraindicados e com a justificativa funcionou. Claro que funcionou. Seres humanos são muito resistentes, a gente tolera muita coisa, mas não quer dizer que é indicado. Aliás, uma das maiores capacidades do ser humano é a capacidade de adaptação, né? É verdade. Bom, eu queria ouvir o doutor Garibaldi. Qual que é a importância do pai acompanhar a esposa durante o período de gestação nas consultas? Eu acho fundamental a participação do pai. Nossa sociedade vem passando por mudanças e mudanças que são extremamente positivas. E uma delas é esse papel do pai. Antigamente o pai não chegava perto da criança antes dos seus 10, 12 anos, né? Às vezes só passava a mão, não se permitia um abraço, um beijo, né? E hoje nós estamos vendo os pais dentro de um consultório, antes da concepção, durante o acompanhamento do pré-natal e também durante o parto, né?
que também o pai antes ficava lá fora no hospital, fumando, adoidado, morrendo de ansiedade, e hoje a presença dele é extremamente positiva, é uma força que ele está dando para sua esposa, para sua companheira, né? E assim, ele vê o nascimento do seu filho, é uma coisa muito positiva realmente. Tá, Hoje eu tenho até uma experiência que está começando a ter um pouco diferente, porque a gente vê muito a participação do pai nas classes sociais um pouco, que tem mais condições de estar dentro de um consultório médico, de um plano de saúde, de um consultório particular, e a gente vê isso muito pouco do ponto de vista dos ambulatórios, onde o pai tem, às vezes, uma dificuldade muito grande, trabalha muito distante, não consegue vir, não consegue liberação e não participa. O pessoal da USP de Ribeirão Preto está começando um trabalho que eu achei extremamente interessante, é o pré-natal do pai. Aproveitando a consulta de pré-natal, buscando uma interação maior com o pai, buscando, inclusive, investigar doenças do pai, que é uma rotina que a gente não faz. A gente cuida da mãe e o pai está ali dando um suporte, às vezes um suporte psicológico, ajudando, tirando as suas dúvidas, mas a gente não olha para a saúde do pai. Então, isso Bacana. é uma coisa legal. É bacana. Doutor Horácio, pai que é pai, cuida. Ele troca fralda, ele coloca a criança para dormir, ele dá banho. Comente, por favor. Bem, ser pai é adotar, efetivamente. Eu costumo dizer que todos nós somos adotados. Alguns pelos nossos pais biológicos, outros pelos nossos pais não biológicos. Mas somos adotados. Adotar é você atribuir-se a responsabilidade do cuidado com o outro. E um cuidado que passa por vários níveis, desde proteção, sustentação, afetividade, do ponto de vista psicológico, orientação social, participação na vida do outro, validação da personalidade, da capacidade do outro. Tudo isso começa muito cedo, começa na interação fundamental já com o bebê. E os pais, tanto a mãe quanto o pai, eles têm capital importância nisso. Se o pai não pode fazer, alguém tem que exercer a função do pai e função da mãe, sem a qual danos psicológicos muito graves podem decorrer a partir disso. Veja bem, a nossa espécie, nós somos criaturas extremamente sensíveis à interação amorosa nos primeiros anos da nossa vida. E a ausência de interações adequadas está na base, ou pelo menos contribui certamente, no desenvolvimento de muitos quadros psicológicos graves e mesmo psiquiátricos. Então, é extremamente importante a participação ativa, responsável. A gente vê, por exemplo, as alterações estatísticas em famílias, no qual acontece o divórcio e o pai se afasta completamente dos filhos. Isso marca Traz danos irreversíveis para os filhos. Sim, não é o divórcio que é o problema, é o afastamento dos pais. É a situação do abandono psicológico e emocional que é a variável recorrente, não é o divórcio. Eu queria ouvir a doutora Mariana antes da gente chamar o intervalo. A senhora acha que a nossa sociedade é ainda muito machista ou as coisas têm mudado e os homens têm também sido presença e ajudado a cuidar do bebê? Acho que isso melhorou muito. Eu vejo no meu consultório, no dia a dia, os pais muito presentes, participam das consultas, muito interessados, mesmo às vezes com pouco tempo, participando dos cuidados com o bebê em casa, querendo participar. Então, se mostrando muito mais interessados nos cuidados com o bebê do que antigamente, eu acho. Ah, que bom. Eles me perguntam muitas coisas, algumas vezes são eles que me ligam e às vezes levam sozinhos, porque a mãe está trabalhando, não pode, eles têm uma disponibilidade maior, eles que levam no consultório. Ah, que bom, nós vivemos numa sociedade aberta e acho que não há lugar nem para preconceito, nem para machismo, nem para racismo e tantos outros ismos aí. Ok, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo. Aproveite para participar conosco. Hoje estamos falando sobre as dificuldades que os pais de primeira viagem encontram. Faça sua pergunta, conte sua história pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate. Voltamos daqui a pouco.
Pais de primeira viagem. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco o professor de Psicologia da UFMG, Orestes Diniz Neto, a diretora social da Sociedade Mineira de Pediatria do Hospital Mater Dei, Mariana Poggiali, e o ginecologista e obstetra Garibaldi Mortosa. Caros convidados, nesse terceiro bloco eu começo com a doutora Mariana. Qual que é a importância de se manter a periodicidade das consultas do bebê? É muito importante. Primeiro porque nessas consultas nós vamos orientar as mães sempre com os cuidados com o seu bebê, vamos avaliar o crescimento, o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento neurológico dessa criança. Vamos orientar quanto à alimentação, no início à amamentação, tirar as dúvidas, orientar sobre as vacinas, sobre os exames que têm que ser feitos. Então, elas são extremamente importantes, essas consultas. Correto. Agora, o que a senhora acha dos berçarinhos? A criança nasce, ao invés de deixá-la com a mãe, passa ali horas no berçário. Então, a gente vê muito, ainda algumas mães com licença maternidade de 4 meses, algumas já com licença maternidade de 6 meses, com uma carga de trabalho muito grande, com uma dificuldade de diminuir essa carga de trabalho para poder passar mais tempo com o seu bebê e colocam os bebês nesses berçarinhos, normalmente depois de 4 meses, 6 meses, às vezes por 12 horas, 10 horas por dia. E eu sou contra esse tipo de conduta. Eu acho que o professor Orestes pode comentar bem esse assunto, porque a presença da mãe no primeiro ano de vida, principalmente da criança, é fundamental. É com quem ela vai fazer a formação do seu vínculo afetivo. Então, a criança precisa ter essa referência da mãe, e se não fosse da mãe, melhor que fosse com uma avó, e de repente, acho que não sei se o professor concorda comigo, até com uma babá, que fosse uma pessoa única que ficasse naquela casa, sempre a mesma pessoa com aquela criança no ambiente dela, na casa dela. Correto, doutor Orestes? Correto. Algum comentário? O senhor foi citado. Perfeitamente, eu concordo plenamente. A formação do vínculo emocional, do vínculo estável, do vínculo seguro, é extremamente importante para a estabilidade emocional, para a capacidade de desenvolvimento intelectual e motor da criança. São diversos aspectos, ligados até à saúde biológica mesmo. Estudos mostram que a criança tem necessidade até aproximadamente 2 anos, 1 ano e 8 meses a 2 anos e meio, de a formação de um vínculo mais estável possível, que ela sofre com grande angústia os afastamentos e os desligamentos que ela tem com a mãe. À medida que ela vai crescendo, ela vai passando por etapas e processos nos quais a mãe tem que estar presente. Ela tem que ter um vínculo seguro com alguém que faça a função da mãe. Novamente eu posso insistir, é a função que é importante, que tem que ser exercida por alguém que estabeleça uma base segura, uma base fundamental na qual a criança vai se desenvolver a partir dela. Correto. Sim, doutora Mariana. Então, uma das questões que os pais pensam muito, o pediatra não recomenda o berçarinho ou a escola tão precoce, porque a criança vai adoecer muito. Então, essa não eu acho, a maior preocupação. Adoecer, pegar um resfriado, uma diarreia, a criança vai passar por isso. Mas o que preocupa mais é toda essa questão psicológica. Pois é, mas se não tem, de fato, a presença afetiva da figura materna, pode ser que também o sistema imunológico vá lá embaixo, né? E aí pode contrair alguma doença. Doutor Garibaldi, para aqueles pais que se sentem despreparados para ter o primeiro filho, aqueles jovem casal, o senhor acha que pode haver um curso para pais? Sim, existe hoje. Belo Horizonte, hoje, as maternidades todas têm um curso para pais, apesar de ser um curso curto, mas que há bastante informações positivas para ajudar esses pais que não estão preparados. E acho que fundamental aí, né, um pré-natal bem feito, né, que, com suporte. Hoje se tem acesso a informações que a gente pode direcionar, informações que são positivas, bons livros para se ler, para se buscar também, para complementar as informações que são passadas numa consulta de pré-natal. Tem o Dr. Google.
O Dr. Google tem que ter cautela, né? Correto, porque correto. tem informações e informações. Mas a gente tem bons livros, tem alguns sites que tem realmente um conteúdo significativo. Uhum. Agora, gravidez não é doença, né? É um estágio bonito da vida. Que conselho o senhor daria para a mulher grávida em casa, no trabalho, no lazer? Vida normal. Como gravidez não é doença, ela tem que continuar a levar a sua vida dentro da normalidade, óbvio, evidente, com os cuidados que a gravidez necessita. Alimentação adequada, né? Um exercício físico, descanso é fundamental, né? Evitar bebidas alcoólicas, cigarro. Então, tudo isso, esses cuidados são importantes. Né? Tá. E óbvio, evidente que gravidez não é doença, mas ela é passível de complicações. Correto. E complicações que podem comprometer a vida, tanto da mãe quanto do filho. Então, a atenção só vai fazer bem, né? Vai ajudar a precaver muita coisa. Com certeza. Doutor Horécio, o que dizer da depressão pós-parto? Atinge apenas a gestante, a mãe, ou acaba envolvendo todos ali no seu entorno? Veja bem, uma certa proporção de mulheres pode ter um quadro de depressão após nascer. As estatísticas situam isso em números que variam conforme a amostra, de 10% a 20%. E pode ser desde um quadro bastante leve, que passa por um certo desânimo em enfrentar a situação da maternidade, até um quadro bastante severo, que pode envolver até mesmo um quadro de delírio e com alucinações, enfim, um caso que a gente chamaria de psicose puerperal. O médico, doutor, com certeza Garibaldi pode falar melhor para a gente, já diagnostica isso já nos primeiros dias, porque o quadro ele é marcado por uma indução quase que biológica, embora a gente tenha marcadores psicológicos anteriores eventualmente ao parto. E necessita de tratamento médico especializado nesse caso. Correto. Tá. Mariana, veja bem, há algumas mulheres que têm muito medo do parto. E às vezes acaba trazendo até complicações, né, por causa de tanta ansiedade. Qual tem sido a sua experiência? Que conselho a senhora daria? Olha, eu acho que esse grande medo do parto tem levado ao número excessivo de cesarianas que a gente vê, né? Às vezes, maternidades com 80% de partos cesáreos, onde deveriam ser 80% de partos normais. Então, eu acho que aí está o papel mesmo do obstetra e até do pediatra também na consulta pré-natal, de tirar esses medos, de orientar, de falar o que é melhor para aquele bebê. E muitas das vezes o melhor parto pode ser uma cesárea, mas a maioria dos casos só vai saber mesmo ali no dia, né, na hora que vai poder se decidir por o parto normal ou parto cesárea. Tá. Doutor Garibaldi, o que é um parto humanizado? No meu entender de um parto humanizado, é um parto que você tem condições de dar um apoio psicológico, inclusive envolvendo a família também naquele momento do parto. A participação do pai dentro da sala do parto, com a melhor assistência possível, evitando, hoje você tem condições de evitar a dor do paciente, dando todo o suporte psicológico. Nós fizemos a medicalização do parto, tiramos os partos da casa, levamos para o hospital. Lógico, evidente que diminuímos muito a incidência da mortalidade materna e da mortalidade neonatal com essa assistência médica. No início, nós tiramos a parturiente e colocamos ela isolada de tudo, né? Eu falei há pouco aí que o pai ficava lá fora, hoje o pai vem para dentro da sala de parto, né? Então, assim, isso nós estamos começando a mudar tudo isso. O menino nascia, ia para o berçário, a mãe ficava lá sem ver, não via o menino, né? Quantas vezes a gente fez isso, mesmo num parto normal, sedava a paciente exatamente na hora do nascimento para não sentir dor, e ela perdia o momento mais importante. Então, o parto humanizado são uma série de atitudes que a gente tem que tomar para dar muito mais segurança para essa paciente e que ela tenha um momento que é um momento de amor, que esse seja de amor completo por todos que estão participando. Tá. Vamos ouvir o doutor Horécio, como vencer o medo do parto? Bem, primeira coisa é enfrentando os mitos sobre o parto. Uma conversa clara, franca com o obstetra que vai fazer o parto, com o ginecologista, o estabelecimento de uma relação de confiança com o médico é capital nesse momento. É preciso que a gente entenda que Hollywood apresenta o parto de uma forma dramática e muitas vezes irreal.
né? Como se fosse quase uma tortura que a mulher mal suporta. É óbvio que não é nada disso. E uma situação, um parto feito, em condições médicas adequadas, numa orientação psicológica, é um ato absolutamente normal, como foi feito pela humanidade desde o seu alvorecer. Só que com a segurança de um hospital, com uma orientação médica segura e, finalmente, se houver uma emergência no ambiente hospitalar, o médico tem toda a condição de intervir e alterar o rumo de alguma coisa que poderia ser desconfortável ou até mesmo trágica, por estar exatamente nas mãos de um bom profissional. Ou seja, nós estamos diante de um horizonte bem amplo, né? Nós temos o papel da família, o papel da mãe, o papel do pai, de amigos, depois a presença confiante, né, de um médico, do profissional, o hospital, a clínica. Eu acho que é um todo, né? Com certeza. E uma nova vida que está vindo ao mundo merece isso, né? Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Hoje estamos falando sobre a tarefa de ser pai pela primeira vez. Até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre os pais de primeira viagem. Doutor Garibaldi, qual que é a importância da amamentação? É fundamental. O leite humano é próprio para os humanos, né? Eu acho que o leite de vaca é próprio para os bezerrinhos, né? Óbvio, evidente que na falta do outro você tem que utilizar, e tem hoje aí vários produtos aí mas não é o ideal é amamentar. Amamentar, ele é fundamental do ponto de vista de um alimento completo, é uma excelente forma de carinho, né? O momento que é da mãe com seu filho, da criança com sua mãe, é importantíssimo, né? O alimento completo, continuidade da passagem dos anticorpos para a prevenção de doenças, até a criança ter seu pool de anticorpos sendo formado, né? Então é fundamental a amamentação. Alguém uma vez me disse que a melhor forma de vacinar a criança é o aleitamento materno. Doutora Mariana, qual a importância do teste do pezinho? O teste do pezinho é muito importante. Ele detecta doenças que são até pouco frequentes, mas que são muito graves e que, se detectadas precocemente, pode-se instituir um tratamento rápido, não trazendo dano nenhum para aquela criança. Se não fosse tratada, poderia levar algumas das doenças que o teste do pezinho detecta até retardo mental, por exemplo. Se diagnosticado precocemente, é só tratar a criança e a criança não apresenta nada. Então, é muito importante. Normalmente, os pais saem da maternidade com o pedido do teste do pezinho, porque é um exame que é feito aí de preferência após o 3º dia de vida, por volta do 5º dia de vida. Então, todos os pais recebem o pedido do teste do pezinho na hora da alta. O SUS faz o teste do pezinho, que avalia 4 doenças, e existe também o teste do pezinho completo, que avalia mais doenças, que a rede pública não faz, mas que alguns convênios cobrem. Então, é importante que os pais saibam que eles têm essa opção do teste do pezinho completo, que avaliam mais doenças. Correto. Doutor Orestes, nós começamos o programa de hoje falando dos desafios de ser pai, ser mãe, os desafios de educar. Qual a importância de, desde cedo, colocar limites? Colocar limites com carinho, com amor, com ética, com humanismo, para não se criar um monstrinho. Bom, veja bem, limite é alguma coisa que tem uma função estruturante. A gente pensa sempre o limite com o sentido do que eu não posso fazer. Mas há um outro sentido de limite, que é aquilo que eu posso fazer. No momento que se estabelece com clareza uma fronteira, um limite, se estabelece uma organização, se estabelece uma base na qual o indivíduo sabe o que ele pode fazer com segurança. A noção de limite na psicologia tem vários sentidos. Tanto o sentido de relacional, ou seja, o limite do que eu posso fazer na relação com o outro, quanto o sentido subjetivo, do limite que eu tenho que impor nos meus desejos. Ora, um ser humano, ele nasce simplesmente desejando, ou seja, voltando-se para aquilo que dá prazer.
E é exatamente na interação social com os pais, na educação amorosa com os pais, cuidadosa, que tem que respeitar necessariamente a idade, o grau de desenvolvimento que a criança tem. Você não pode exigir dela numa idade precoce o que ela não consegue fazer, mas gradativamente vai se introduzindo esses limites, que vão ajudar a estruturá-la socialmente e psiquicamente, para que ela possa se humanizar, possa se estruturar e se individualizar. Agora, o que dizer daqueles pais que pensam assim, ah, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive? Bom, existem um estudo na família sobre estilos parentais, formas que os pais interagem com as crianças. E são basicamente 4 estilos. Um estilo assertivo orientador é esse que os pais orientam a criança, falam o que pode, o que não pode, como fazer, como agir. É o que dá melhor resultado. Há o estilo do pai autoritário, que é aquele que manda, que quer simplesmente impor. Esse cria crianças normalmente rebeldes e agressivas. Existe o pai que é o laissez-faire, que deixa do jeito que está para ver como é que fica e simplesmente tenta satisfazer tudo o que a criança pede. Cria normalmente crianças que não conseguem se satisfazer. Está intimamente relacionado evolutivamente com o desenvolvimento, por exemplo, de quadros ligados à depressão e ligados ao abuso de drogas. E você tem os pais abandonadores, aqueles que simplesmente largam as crianças para lá. Esses desenvolvem crianças com sérios problemas mentais também, entre eles depressão e uso de drogas. Correto. Nossa responsabilidade é muito grande, né? Tá bom, doutora Mariana, nós já falamos muita coisa aqui hoje. O que o pai deve fazer, o que a mãe deve fazer, desde o pré-natal e etc. Mas assim que sai da maternidade, que outros cuidados os pais de primeira viagem têm que ter? Eles devem estar atentos, por exemplo, à vacina, visitas periódicas. Qual a importância das vacinas? Então, as primeiras vacinas que o bebê tem que tomar são a BCG e hepatite B, que podem ser dadas já na maternidade ou então após a alta, no dia que forem fazer o teste do pezinho, dentro do primeiro mês de vida. Normalmente, eles já saem da maternidade com uma orientação em relação a isso. Quando procurar o pediatra, quais são os outros exames, além de teste do pezinho, são feitos também a triagem auditiva neonatal. Hoje também nós fazemos o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, que é feito na maternidade. E aí, com o controle com o pediatra, ele vai informando quais são as próximas vacinas que devem ser tomadas, vai fazendo o acompanhamento do peso daquele bebê, de como está se estabelecendo a amamentação, auxiliando naquele momento inicial. Então, nesse início, a gente recomenda uma consulta com 5 dias, às vezes com 15 dias de vida e depois com 30 dias de vida. É preciso um contato mais próximo aí. E tendo essa consulta pré-natal, onde já foi... o paciente já conhece o seu pediatra, já tem um vínculo ali formado, já tem a quem recorrer em caso de dúvidas, dificuldades, facilita bem para esses pais de primeira viagem, né? Que as dúvidas são muitas e as inseguranças também. Certo. Doutor Garibaldi, nós falamos aqui que quem é pai, cuida. E quando acontece, por exemplo, um excesso de cuidado, seja da parte do pai, seja da parte da mãe, até que ponto isso sufoca a criança e pode causar transtornos posteriores? Sem dúvida. Isso pode trazer sérios transtornos para a criança e é óbvio, evidente, também para essa mãe que está abandonando, a mãe ou esse pai está abandonando as suas coisas em função dessa criança. E boa parte das vezes também vai apresentar a conta lá na frente para a criança, né? Para o seu filho, às vezes até com... já adulto, apresenta a conta para ele, larguei tudo por sua causa, né? Óbvio, evidente, ser pai, ser mãe é de extrema responsabilidade, mas para você também, você tem que continuar levando a sua vida. Correto. Não deve abandonar suas coisas todas em função de 24 horas por dia. Sim, doutora Mariana. Eu percebo muito os pais que ficam muito... em cima, igual você falou, muito tentando proteger demais, acabam gerando crianças extremamente inseguras, né? Porque tudo começa a parecer muito perigoso, muito temeroso, e a gente percebe muito isso. Às vezes, o pai e a mãe acabam passando muito esse medo de tudo para a criança, e ela fica uma criança muito insegura, muito retraída. Correto. Agora, eu queria ouvir o doutor Orestes. Veja bem, doutor Garibaldi falou lá que, às vezes,
mais tarde, o pai ou mãe que deixa tudo em função do filho, deixa a própria vida, começa a cobrar. Isso gera complexo de culpa nos filhos? Veja bem, existe um termo em estudo de psicologia da família, em terapia de família, que chama família centrada na criança. Que é exatamente esse quadro no qual a família se volta por um mito, por um ideal, em cima do filho, supondo que é necessário dar um cuidado muito além daquilo que é o razoável. Os pais passam a negar simplesmente as suas próprias individualidades para viver inteiramente em função daquele filho, daquela criança. E isso interfere no desenvolvimento psicológico dessa criança, como também dos pais. Muitas vezes eles perdem espaço de socialização, perdem espaço da vida conjugal, rompem relações e têm até dificuldades profissionais. Tamanha é a dedicação que eles fazem com essa criança. A longo prazo, isso gera, com certeza, crianças que são inseguras, que têm dificuldade de se orientar no mundo, ou muitas vezes crianças que são opostos, que são pequenos tiranos, que vivem como se os pais estivessem completamente em função deles e o mundo também tivesse que estar em função deles. Ora, é muito importante entender que a função de pai é criar os filhos para que eles deem conta de si no mundo. Um mundo que será cooperativo se eles forem cooperativos, que será respeitoso se eles forem respeitosos. Correto. E é fundamental entender que isso não implica em destruir a estrutura familiar em função de ser pai. Nosso tempo está acabando, mas dá tempo de mais uma pergunta. Doutora Mariana, até que idade uma criança tem que procurar o pediatra? Olha, na verdade... Quer dizer, ela não vai procurar, os pais têm que levar, né? Isso, na verdade, depois podem até procurar, porque hoje em dia tem se estendido muito mais esse tempo. Os pediatras atendem os adolescentes, né? E fazem um atendimento especial para esses adolescentes. Então, tem crianças que continuam com o seu pediatra até 20 anos de idade, porque formam uma relação ali tão boa com aquele profissional, de tanta confiança, e continuam. E o pediatra, ele tem essa capacidade de atender o adolescente, que merece um atendimento diferenciado. Ok, nosso programa está terminando. Queria agradecer a vocês do fundo do coração. Infelizmente, nosso público não participou hoje. Acho que eles estão vendo a Avenida Brasil. Né? Próxima semana eu espero vocês no Horizonte Debate. Ajude-nos a fazer o programa. Caros convidados, voltem sempre ao Horizonte Debate. Muito obrigado. Obrigado. Antes de encerrar o programa, queria lembrar a campanha Faço Parte. Ela cresceu e tem aí vários desafios. O primeiro deles, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Segundo, a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese. E terceiro, a construção do sonho dos belo-horizontinos. A Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Faça parte você também, seja um missionário evangelizador. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o nosso programa pelo site da TV Horizonte. Lá você pode saber o tema da semana com antecedência e ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Facebook e pelo Twitter. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço.